Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Desde o dia 24 de fevereiro, a Rússia está promovendo verdadeiros horrores em território ucraniano. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Em mais de um mês de conflito, começaram as negociações de paz, principalmente após Putin listar as suas exigências para acabar com a guerra. Nos últimos dias, alguns acontecimentos importantes marcaram o conflito, como os brasileiros que foram rejeitados pela Ucrânia por causa da posição do país, o abalo na relação entre Rússia e Estados Unidos e, é claro, as proibições de algumas redes sociais na Rússia que podem manchar a popularidade de Putin. Basicamente, dessa vez eu irei comentar sobre alguns acontecimentos envolvendo o conflito para te atualizar a respeito dos fatos que ocorreram nos últimos dias. Por onde começar? Que tal falarmos da censura imposta por Putin na Rússia? Cerca de uma semana após o começo do conflito, o governo russo aprovou uma lei que pode punir com até 15 anos de prisão quem espalhar informações falsas sobre a guerra na Ucrânia. E quando o governo russo fala de informações falsas, elas se referem ao ponto de vista do governo, que vê a guerra na Ucrânia como uma missão de paz. Para você ter uma ideia, os meios de comunicação russos estão proibidos de chamar o conflito de guerra. Eles são instruídos a chamar a invasão de Operação Especial. Se a Fatos Desconhecidos fosse russa, pode ter certeza que a essa altura o nosso canal já teria sido fechado e alguém, talvez até eu, teria sido preso. Quem não atendeu às exigências teve as portas fechadas. Muitos sites independentes e meios de comunicação que eram contra o governo ou foram bloqueados ou foram classificados como agentes estrangeiros. Com as redes sociais não foi diferente. A agência reguladora da mídia na Rússia também bloqueou o Facebook e o Twitter, redes sociais que já vinham passando por limitação de acesso por ter conteúdos considerados anti-guerra. No dia 21 de março, a justiça russa determinou, de uma vez por todas, que o Facebook e o Instagram fossem definitivamente proibidos no país. O motivo? O governo russo acusa as redes sociais de atividades extremistas. Eu sei que parece ironia, mas acredite, é a mais pura verdade. Mesmo com a proibição, o WhatsApp, que pertence à mesma empresa das duas plataformas já proibidas, permanece ativo. Apesar das restrições do governo, muitos russos procuraram recursos para tentar driblar a proibição, mudando a localização geográfica dos computadores para conseguirem acessar as plataformas. As redes sociais foram proibidas pelo mesmo motivo pelo qual vários meios de comunicação foram fechados. O governo afirma que as plataformas supostamente instigam a violência contra os russos por causa da guerra na Ucrânia. Ainda que parte da população apoie a invasão russa, a censura pode ser algo que pegue mal para Putin. Afinal, estamos falando de redes sociais, que são plataformas que nos conectam com o resto do mundo. Especialistas acreditam que esse tipo de censura pode afetar a popularidade do presidente russo, principalmente considerando o fato de que as plataformas são usadas por jovens. No mesmo dia em que as redes sociais foram bloqueadas, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia fez algumas críticas à fala do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chamou o presidente russo de criminoso de guerra. Você deve saber que desde o começo do conflito surgiram tensões nas relações entre Estados Unidos e Rússia. Muita gente ficou com medo que a invasão na Ucrânia pudesse desencadear a Terceira Guerra Mundial. Mas, felizmente, essa hipótese foi logo descartada. Só que a fala de Joe Biden
segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, deixou as relações russo-americanas à beira da ruptura. Para o governo russo, a fala do presidente dos Estados Unidos ao acusar Putin de ser um criminoso de guerra por enviar dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia é uma forma de insultar pessoalmente o líder russo. Também foi dito que as ações hostis contra a Rússia irão receber uma resposta decisiva e firme. Segundo as próprias palavras do governo russo, as declarações do presidente norte-americano, indignas de um homem público desse escalão, colocam as relações russo-americanas à beira de uma ruptura. Mas, Ivan, o que seria essa tal ruptura? Quais seriam as consequências de digamos assim, desentendimento entre Rússia e Estados Unidos? Na verdade, não é segredo para ninguém que os dois países são rivais. Então, podemos considerar que já há um desentendimento entre as duas nações. Quando o governo russo diz que pode haver uma ruptura nas relações russo-americanas, ninguém pode prever exatamente o que irá acontecer. No entanto, aparentemente, isso pode atrapalhar as conversas diplomáticas, influenciar de alguma maneira o conflito e até atrapalhar as negociações de paz. Basicamente, esse atrito não é bom para nenhum dos dois países. Outro assunto sobre a guerra, que deu o que falar mais recentemente, foi a rejeição da Ucrânia não só a brasileiros, mas a vários voluntários da América Latina, África e mais outros 21 países. A razão disso, segundo a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, essa rejeição foi aos países que votaram contra a resolução da ONU que condenou a invasão russa. O representante da Legião ainda responsabilizou a postura do presidente do Brasil pela recusa do alistamento, que tenta se manter neutro e evita fazer críticas à Rússia. Porém, após o início do conflito, o governo brasileiro votou a favor da resolução da ONU. A rejeição foi comunicada em um e-mail enviado para um ex-militar brasileiro, que no dia 8 de março entrou em contato para informar que havia um grupo de 38 voluntários. Mas, dias após recusar os combatentes brasileiros, a Legião mudou de ideia. No dia 18, após o ministro de Relações Exteriores da Rússia dizer que o Brasil estava entre os países que não dançarão ao som dos Estados Unidos, a Legião voltou atrás na decisão. Os ucranianos disseram que são gratos pela vontade de ajudar a Ucrânia na luta contra os russos e que mudanças foram feitas nas regras de recrutamentos de estrangeiros. Entre alguns dos países que tiveram seus voluntários rejeitados, além do Brasil, estavam a própria Rússia, por motivos óbvios, Afeganistão, Iraque, Índia, Armênia, Belarus, entre outros. Desde o começo do conflito, muitos países, incluindo os da União Europeia, concordaram em ajudar a Ucrânia de forma militar e econômica, acolhendo refugiados e auxiliando no intermédio de apoio diplomático. A União Europeia, inclusive, está enviando armamentos para uma nação em guerra pela primeira vez na história. O bloco concordou em conceder 450 milhões de euros para financiar o fornecimento de armas à Ucrânia e mais 50 milhões de euros para combustível e itens de proteção. Por sua vez, os Estados Unidos se comprometeram com 350 milhões de dólares em armas, incluindo mísseis antitanques, sistemas antiaéreos e coletes à prova de balas. Emmanuel Macron, da França, ofereceu 300 milhões de euros em equipamentos militares e combustíveis para auxiliar o exército ucraniano. Já a Alemanha ofereceu ajuda em armamentos, como 1.000 lançadores de granadas antitanque, 500 mísseis, veículos de combate, entre outros equipamentos. Além dessas nações, Polônia, Reino Unido, Holanda, Canadá, Suécia, Bélgica, Portugal,
Grécia, Romênia, Espanha e República Tcheca foram alguns dos países que também enviaram ajuda para a Ucrânia. Quanto aos países que estão na lista dos ucranianos para ter os voluntários rejeitados, especialistas dizem que todos eles, ou quase todos, estão na esfera de nações de influência para os russos, já que muitos deles se abstiveram na votação da ONU que condenava a invasão na Ucrânia. Então, podemos dizer que essa ação da Ucrânia seria uma forma de forçar os países a saírem da neutralidade e ajudarem a isolar os russos. Esses foram alguns dos assuntos mais recentes envolvendo a guerra. E você, gostaria de ver algum outro assunto sobre a invasão à Ucrânia aqui no canal? Caso tenha alguma sugestão, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida será o tema do próximo vídeo do canal. Eu fico por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!